Olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, esse é a Memória Capixaba, nosso projeto de pesquisa e leitura, né? Absolutamente ah, individual, né? Uma questão de gosto pessoal pela história, pela geografia, pela, pela historiografia do Brasil, que me interessa demais, né? Bom, óbvio, né? A gente é brasileiro, a gente, né, gosta mesmo da história do nosso país, né? E sempre fazendo esse link com outros países, com essas relações humanas e comerciais e políticas e fiscais, etc., né, que acontecem de forma que a gente não pode se desvencilhar da história do mundo globalizado como a gente conhece desde as navegações, né? E como que o Brasil foi essa enorme vastidão territorial do governo real de Portugal e o resto da América do Sul com a Espanha, né, com o Tratado de Tordesilhas. Né? Então não tem como a gente desconectar essas histórias, elas estão intrinsecamente ligadas, né, inexoravelmente ligadas, não tem como você fugir disso, porque a partir de Tordesilhas a gente viu essa enxurrada de navegadores e colonos e investidores e pessoas que vieram para tentar tirar algo daqui, né? Então, prospectar, encontrar alguma riqueza e tirá-la daqui. Primeiro foi o ciclo da madeira, né, com o pau-brasil para fazer tintura, né? Depois o ciclo da cana, né, do açúcar, e outros ciclos, né, até o ciclo do ouro, da prata, dos diamantes e das esmeraldas e dos sertanistas, dos tropeiros, das entradas, dos bandeirantes, etc., né? Até a gente chegar na segunda fase de migração, que aconteceu em meados do século XIX, e daí a gente sabe o que aconteceu com italianos e pomeranos e alemães e suíços e austro-húngaros, italianos, todo mundo que veio para cá colonizar o Brasil na segunda metade do século XIX, né? E a gente vem estudando isso aí tudo. A história ali do século XVI, XVII, XVIII, esses três séculos são séculos que me interessam mais, né? Eu fico mais curioso para saber como era aquela vida, como que as pessoas viviam no meio dessa mata atlântica ou da floresta amazônica, como esses homens que vieram da Europa, num outro panorama civilizacional europeu naquela época, ou até daquelas tribos africanas que foram escravizadas e trazidas para cá, dentro dos porões daquelas naus todas, como é que eles chegavam aqui, como é que eles conviviam, né? E os índios também que foram catequizados, digamos, né? Como é que eles se viravam aqui, como é que as pessoas se arregimentavam, como é que montavam suas vilas, como é que se relacionavam, tudo isso é uma curiosidade muito grande. A gente tem milhões de relatos, né? Mas que eu queria ser, né, uma mosquinha para estar lá vendo isso acontecendo, né? Se a gente pudesse viajar no tempo para ver como foi aquela montagem dessa estrutura brasileira, digamos, né? E eu encontrei um texto aqui do professor Aristides Freire, né? Maravilhoso professor, intelectual, capixaba, que fez trabalhos incríveis sobre a historiografia do Espírito Santo, trazendo de volta, né, alguns documentos de primeira ordem, né, de fonte primária, assim como o Basílio Demont também fez a mesma coisa no século XIX. E eu encontrei esse texto intitulado Primeira Metade do Século XVIII, que foi publicado aqui no Morro do Moreno, que é um site que eu gosto muito, né, muito legal, do Walter de Aguiar Filho, e esse texto é do livro A Capitania do Espírito Santo, publicado em 1945. Eu fiz aqui algumas modificações para a gente poder entender um pouco das capitanias hereditárias. Eu não posso botar nenhum vídeo, porque se a gente bota vídeo, o YouTube derruba a porra do vídeo. Aí, porra, é foda, né? A gente fica, caramba, não pode botar vídeo nenhum. A não ser que hoje em dia você pode criar com a inteligência artificial, né? Só que a inteligência artificial, por exemplo, eu posso fazer um prompt lá na inteligência artificial para criar um vídeo a partir desse texto do professor Aristides, por exemplo. Ou eu posso criar um prompt próprio dizendo assim, eu quero um vídeo animado de navegadores chegando na costa do Brasil no século XVII, por exemplo, né, e de tropeiros entrando pelas matas do Brasil, nos sertões, para tentar encontrar ouro. Ele vai criar um vídeo, ele cria o vídeo.
Só que custa caro, né? Você tem que pagar, não é barato. Se você não paga, faz de forma gratuita em qualquer inteligência, como o Leonardo, por exemplo, que é uma das inteligências que eu utilizo, gratuitamente, o vídeo não sai tão legal, fica ruim, né? Não fica bacana. Mas o texto do professor Aristides, gente, de vez em quando eu estou recorrendo a ele, porque ele realmente escrevia muito bem, eu gosto da forma como ele faz o relato, né? Mas eu fiz uma releitura aqui mais atualizada, falando que a expulsão dos holandeses daqui do Espírito Santo, a história lá da Maria Ortiz e tudo, em 1627, enfrentou a pressão do provedor mor da Bahia. Nessa época o Espírito Santo pertencia à Bahia, né? E a Bahia exigiu do Espírito Santo que ele regularizasse e quitasse alguns desses impostos, tributos que estavam atrasados, né, para a coroa portuguesa, né? E quem fazia essa coleta era o coletor, né, o provedor que fazia essa coleta. Essa subordinação gerou o descontentamento dos capixabas, né, com relação aos baianos, evidenciando então uma disputa de cobranças de dízimos, né? Aqueles quintos, né, que ele chama de dízimos aqui. Dízimos é a 10ª parte, né? Mas de qualquer jeito, um morador local arrematou a cobrança de 3.850 cruzados anuais, mas a arrematação foi anulada em favor de uma oferta menor de 2.500 cruzados feita pela Bahia, e para compensar a provedoria, determinou que o arremate que fora pago, né, que devia ser pago ainda um adicional de 50 cruzados pelo triênio do contrato, além da sua oferta original. Paralelamente, eram cobrados impostos sobre o açúcar, 9 tostões por arroba do açúcar branco e R$500 por arroba do açúcar mascavo. Aí eu fiz aqui no texto uma relação dessas moedas. É o cruzado, né, que era a moeda de prata portuguesa, que tinha um valor considerável, utilizado em transações de maior vulto, né? Tem também os réis, que era uma unidade básica monetária, né, da moeda portuguesa. Era uma moeda de baixo valor, que era a moeda que o pessoal, o povão usava, né? Por exemplo, o salário do capitão mor era de 100 mil réis, pago pelo donatário, né, pela donatoria, pela capitania, digamos, né? Além disso, uma viúva avaliou um machado por 200 réis. Então, para a gente ter uma ideia, né, de quanto valia, né, essa moeda, um réis, né, que era uma unidade. 200 réis era o valor de um machado. Aí tinha o tostão também. O tostão era uma moeda que valia 100 réis. Então, para comprar um machado, você usava 2 tostões. Né? Por exemplo, 100 réis era o valor, 9 tostões era o valor por uma arroba de açúcar branco. 9 tostões. E um tostão valia 100 réis. Né? A pataca era uma moeda de valor um pouco mais alto, que equivalia a 320 réis. Então, se você comprasse um machado com uma pataca, o comerciante ainda devolveria para você 120 réis, né? O preço das passagens para o Espírito Santo, por exemplo, de navio, era de uma pataca. E tem a arroba, né? A arroba é a medida de pesagem do açúcar e de outros bens, né? A farinhas, etc., eram pesadas assim, nas arrobas, né? Hoje é peso para boi, né? Mas o texto continua dizendo aqui que a Bahia, cobrando esses impostos da capitania do Espírito Santo, gerou então esse descontentamento aqui com o capitão mor, né? A nomeação então de Francisco Garcia dos Santos como capitão mor, com direitos hereditários que não haviam sido reconhecidos nessa época, em 1627, né, foi contestada pela Câmara de Vitória. Em resposta, o governador-geral Diogo Luiz de Oliveira, que era o governador-geral do Brasil, né, nomeou o capitão Manuel de Escovar Cabral para exercer então os cargos de capitão mor, ouvidor e provedor da fazenda, o que era proibido, né, pela lei, né, não podia, né, o capitão mor não podia ser provedor da fazenda. Apesar das proibições, a acumulação de cargos e salários, né, persistia, especialmente entre os militares que serviam como capitães mores. Além do salário pago pelo donatário, que era de 100 mil réis, eles continuavam a receber os soldos como soldados, né, como regulares, né? Em alguns casos até o pagamento de um pajem,
também, né? Tinha um ajudante de ordens, digamos assim. Outros acumulavam até a função de ouvidor, mesmo que fosse proibido aos governadores serem ouvidores ou provedores da fazenda, né? Gastos extraordinários e sem controle comprometiam ainda mais as frágeis finanças da Capitania do Espírito Santo, já limitadas por diretrizes orçamentárias estabelecidas no início do século XVII. Apesar dos problemas, a capitania mostrava sinais de prosperidade, né? Em 1629, Manuel de Melo trouxe 43 escravos africanos vindos de São Paulo para serem vendidos no Espírito Santo, conforme registrado pelos jesuítas da Companhia de Jesus, que ainda estavam aqui, né? Além disso, franciscanos, em 1630, transformaram a capela original do Santuário da Penha em uma igreja maior, depois que esses escravos foram comprados por eles, né? Aqui no canal já tem um vídeo falando sobre os escravos do convento da Penha, né? E tem vídeos também falando sobre essa passagem da Companhia de Jesus, né? Dos padres Manuel da Nóbrega e Anchieta e outros jesuítas, outros beneditinos e franciscanos pelo Espírito Santo, pela capitania. E essa passagem tem muitas controvérsias com relação a esses escravos índios, escravos pretos e enormes quantias de dinheiro, ouro, prata e enormes rebanhos de gado bovino, equino e etc., que eram de propriedade da Companhia de Jesus. Em 1631, o capitão Mor, governando em nome da coroa, doou terras a esses carmelitas em Macaé e também no Paraíba do Sul, lá na capitania do Rio de Janeiro, que foi incorporada à coroa, né, reincorporada à coroa de Portugal, atuando como sesmeiros nas terras entre o Espírito Santo e o Cabo Frio, lá onde está a fazenda da Muribeca, lá no Itabapuana, no Vale do Rio Itabapuana. Um mapa da costa do Espírito Santo de 1631 mostra um engenho pertencente ao senhor Azeredo, próximo aqui ao Penedo, chamado de Pão de Açúcar na época, né? O Pão de Açúcar é por conta do formato cônico de um invólucro onde ia o açúcar refinado para o açúcar cru, né? Para o refino na Europa, dentro de um cone, uma espécie de chifre, mais ou menos parecido com um chifre de um boi, né? Era um cone, assim, chamado de Pão de Açúcar, por isso o nome de Pão de Açúcar. O açúcar era colocado ali dentro, né, e depois mandado para a Europa nesses invólucros, né? Aí ele fala dessa fazenda pertencente ao senhor Azeredo, ali perto do Penedo, seguido pelo Forte de São Marcos, lá do outro lado, e do lado oposto o Forte de São Miguel. Além disso, havia aqui na Baía de Vitória 4 trapiches, que também eram engenhos de bois, e estavam localizados em frente à Vila de Vitória, lá do outro lado, né, aqui na minha frente, bem na minha frente, e 2 engenhos lá na foz do Rio Santa Maria, um à direita pertencente ao senhor Francisco de Aguiar e outro à esquerda pertencente ao senhor Leonardo Frois. Um deles em Cariacica, né, onde hoje é Cariacica, e do outro lado, em Santo Antônio, havia também engenho, fazenda, trapiche, fortes defensivos, etc. Os jesuítas, inicialmente focados pela catequese, né, digamos, começaram a demonstrar interesse então por esmeraldas, ali por meados do século XVII. Um alvará régio autorizou a exploração com financiamento de 4.000 cruzados, né? E partiram ali por 1634, partiram com uma expedição que foi liderada pelo padre Inácio de Siqueira, que era um sertanista muito experiente, né? Acompanhado dos padres Domingos Garcia e do padre capixaba Diogo Fernandes, que lideravam as aldeias de Santo Inácio e Heritiba, lá no Anchieta, né, lá no Benevente, e seguiram para o sertão, a oeste, para ver onde é que estavam essas esmeraldas, porque já havia essa mística das esmeraldas lá do Fernão Dias e do Antônio Preto e outros sertanistas, que eram paulistas bandeirantes importantes, né, que faziam essas entradas. Após não encontrarem nenhuma esmeralda, aqui pelos sertões do Espírito Santo, né, os jesuítas passaram a auxiliar e acompanhar expedições lideradas pelo Antônio e também Domingos de Azeredo, que eram filhos do Marcos de Azeredo, que era esse empresário, né, dono de fazenda e de engenho de cana,
e pode-se afirmar que as mais importantes explorações da capitania durante a primeira metade do século XVII foram feitas por esses homens, né? Pelo Antônio e Domingos de Azeredo, filhos do Marco de Azeredo. Deixa eu ver. Frederico de Melo, que era filho de Vasco Fernandes Coutinho, era Frederico de Melo Coutinho, ou Coitinho. Alguns chamam ele de Fradique, ou chamam de Frederico ou de Fradique. Ele era filho de Vasco Fernandes Coutinho, também era sertanista, também era bandeirante, digamos, né? Fazia essas entradas no Espírito Santo e optou por residir em São Paulo, né? Trabalhou e faleceu em São Paulo, foi-se embora daqui e acabou fazendo sua vida em São Paulo. Eu tenho até uma pequena árvore genealógica dele aqui. Ele, segundo dizem, ele era filho bastardo do Vasco Fernandes Coutinho, né? E tem uma linhagem remota com Martim Afonso de Melo, e a mãe era Dona Antônia de Escobar. Ele nasceu aqui na capitania do Espírito Santo, casou-se com Dona Maria Luiz Grou, que era filha do paulista sertanista bandeirante Simão Álvares Martins, casou-se em São Paulo, né? E acabou se tornando um daqueles sertanistas importantes, aqueles exploradores das esmeraldas importantes. Em 1628, ele participou de uma dessas bandeiras, acompanhando Antônio Raposo Tavares, né? Famosíssimo sertanista, né? E também foi capitão de ordenanças em 1624 e foi também juiz ordinário em 1632 em São Paulo, né? E ele era um fidalgo, recebeu esse foro, né, de fidalgo e faleceu em 28 de janeiro de 1633 em São Paulo, né? Ele acabou virando um paulista, né, gente? Nasceu no Espírito Santo, mas acabou se transformando em um importante bandeirante paulistano. Deixa eu ver o que mais tem aqui de importante desse texto do professor Aristides, né? Em 1631, o capitão Mor, né, governado... Não, esse aqui eu já li com vocês, deixa eu ver. Em 1639, o capitão Mor João Dias Guedes afirmava com convicção: nós possuímos também ricas minas de ouro, afora as do castelo, e para mim é coisa certa. Ele relatou como um índio manso, ao subir o rio Muqui, retornava após uma semana carregado de peles de animais, que as peles eram muito importantes também, né? E também com folhetas de ouro extraídas de uma cachoeira no sertão do Campuã. Em 1637, esses franciscanos jesuítas, né, ampliaram a Ermida da Penha, lá o convento da Penha, fizeram mais uma ampliação, transformando-a em um santuário, e pouco depois calçaram a ladeira de acesso, né, entre 1637 e 1640. Aí houve a notícia da restauração de Portugal. Os holandeses tentaram invadir o Espírito Santo mais uma vez, mas o coronel Coen não obteve sucesso em um ataque aqui à Vila de Vitória. O historiador Barleu atribuiu o fracasso à inexperiência dos soldados e à falta de embarcações menores para o desembarque aqui na Baía de Vitória. Os portugueses, prevenidos desse ataque, mais um ataque holandês, né, haviam construído defesas e solicitaram reforços ao Rio de Janeiro. Reforçaram os invasores, forçaram, né, então os invasores a recuar, e nós tivemos então uma batalha feroz aqui na Piratininga, com 60 mortos, 80 feridos, e eu já tenho vídeo aqui no canal falando sobre essa. Foi uma batalha naval que aconteceu aqui no litoral, na frente, aqui no litoral da Barra do Rio do Espírito Santo, né, aqui em frente ao Farol de Santa Luzia. Houve uma batalha naval ali. Ao se retirarem, os holandeses tentaram invadir as casas, mas a construção de tijolos resistiu. No entanto, 2 naus contendo 450 caixas de açúcar foram atingidas pelo fogo e grande parte da carga se perdeu. O conselheiro político, né, desse invasor, que também participou da invasão, que resultou em 13 oficiais e 100 soldados mortos ou feridos, conforme registram, né, historiadores da época. De acordo com um vigário de Vitória, 600 holandeses em 11 embarcações, sob o comando de João Delque, ou John Delque, foram derrotados no porto de Roças Velhas, propriedade do colégio de São Tiago, né, aqui na Ilha de Vitória. Esse registro sugere que a casa onde os jesuítas instruíram
instruíam os não batizados, né, que era um colégio chamado de colégio, que só em 1654 se tornou colégio e já era conhecido como tal. Então houve essa batalha também, né? A ausência de celebrações pela restauração de Portugal, conforme que dizem os historiadores, o novo rei de Portugal, Dom João IV, depois que Portugal conseguiu se desvencilhar do jugo espanhol, né? Houve 3 reis espanhóis em Portugal durante a União Ibérica. Dom João IV suprimiu discretamente as festividades e concentrou-se no fortalecimento da defesa do reino como um tal, né? O Reino Unido, todo o reino de Portugal, né? Todas as colônias. Logo após a restauração, as pedras do Espírito Santo voltaram a atrair o interesse de Portugal, após lapidários de Lisboa identificarem como diamantes finos algumas pedras que vieram dessas expedições dos filhos de Antônio de Azeredo, aqui, que era fazendeiro aqui. Receberam pedras em Portugal e essas pedras foram identificadas como diamantes pelos especialistas em Lisboa, né? A corte recomendou então novas expedições e os filhos do Marco de Azeredo, acompanhados por 2 jesuítas, retornaram ao sertão. As constantes desvalorizações da moeda de Portugal a partir de 1640 agravaram então e criaram uma crise nas fazendas de açúcar, de cana, né? A criação da Casa da Moeda em 1694, inicialmente na Bahia, com o objetivo de fornecer uma moeda própria para a colônia do Brasil, foi uma medida acertada, mais tardia, segundo o historiador. Embora as condições no Espírito Santo fossem melhores, o novo donatário, o senhor Ambrósio de Aguiar Coutinho, nunca se interessou pela capitania, referindo-se como homem de fora, né, que não tinha vindo para cá para ficar. Ele havia sido também governador dos Açores e foi-se embora, né? Foi por pouco tempo. A Câmara do Rio de Janeiro determinou o preço máximo das passagens para o Espírito Santo em correição do ouvidor em R$1.000, com direito a transportar uma caixa e uma cama. E uma tarifa mais barata, uma pataca, que seriam R$320, né? Para quem viajasse sem uma caixa, um baú, né? Ou uma cama. A decisão, então, de um dos capitães-mores de suspender os tributos sobre os vinhos para atender a um pedido da Câmara de Vitória foi rapidamente revogada, pois essa tributação sustentava a infantaria local. Você vê que o tributo sobre o vinho, né, o imposto sobre o vinho, bancava a infantaria aqui de Vitória, né? E eram pouquíssimos soldados, né? Essa medida prejudicava o comércio português de vinhos e favorecia a aguardente, a cachaça, né, produzida aqui. Um produto local muito procurado para os negócios de negreiros na África. Então, você vê, né, os navios negreiros levavam cachaça, a cachaça capixaba, feita aqui no Rio também, na Bahia, e entregavam essas cachaças aos comerciantes de escravos, né, na África, Angola, e traziam esses homens, deixavam lá a cachaça. A reconquista de Angola em 1648 impulsionou o comércio de escravos africanos. A proibição de 1647, retirada em 1649, de forçar os indígenas a trabalhar sem remuneração, deu origem a grandes problemas, né? A dificuldade em obter trabalhadores livres ou colonos europeus fez com que a importação massiva de escravos para lavouras e exploração fosse fundamental para a prosperidade das capitanias do Sul. Em 1649, então, a Companhia Geral do Comércio do Brasil, criada, né, foi estabelecida com um monopólio de produtos essenciais como bacalhau, azeite, vinho, farinha de trigo, sem gerar protestos imediatos no Espírito Santo, ao contrário do que aconteceu no Rio de Janeiro. Então, o governo de Portugal criou uma chamada Companhia Geral de Comércio do Brasil e fazia tarifação sobre esses produtos que vinham de fora, né? Bacalhau, azeite, vinho, farinhas, etc., né? E gerou grande protesto no Rio de Janeiro, né? A companhia, financiada com recursos confiscados de cristãos novos, que são judeus, né, pelo Santo Ofício, posteriormente capitalizada por judeus forçados a contribuir, também obteve o monopólio do pau-brasil. Bom, o texto termina, gente, do professor Aristides, dizendo que, para não ficar muito longo, né, a defesa e manutenção da ordem
despendiam daquela infantaria reduzida com cerca de 40 homens, 40 soldados, né, segundo a descrição de Padre Antônio Vieira em 1648, que passou muito tempo aqui no Espírito Santo. Né? O Padre Antônio Vieira dizia o seguinte: o Espírito Santo, cabeça da capitania, tem bom porto, bem situado entre Bahia e Rio de Janeiro, bem requestados dos holandeses, tem 300 vizinhos em todo o distrito, 4 aldeias de índios, um forte com 3 ou 4 peças e 24 soldados. Então, né, daria mais ou menos, ele fala em 40 soldados, mas dá mais, né? Se são 24 soldados em 3 ou 4 fortes, né, é mais ou menos uns 60 soldados, né, que protegiam toda a Baía de Vitória, né? Então, gente, é isso, né? As moedas, como eu falei, são o cruzado, o réis e o tostão e a pataca, né? E esse é um texto do professor Aristides Freire, que eu peguei aqui no Morro do Moreno, dei uma melhorada para a gente poder ler com mais facilidade, né? E falando sobre essa problemática na política do Espírito Santo entre a coroa portuguesa, a União Ibérica, em que a Espanha incorporou Portugal, né, a vinda dos jesuítas, que já estavam aqui desde 1550, 1560, e as suas empreitadas com essas enormes fazendas de cana-de-açúcar, extração de pau-brasil e tudo, mais as tribos indígenas que eram catequizadas e as outras que eram inimigas dos portugueses. Ainda mais com as invasões holandesas e invasões inglesas, invasões francesas, como no Rio de Janeiro, na França Antártica e no Pernambuco também. E essa confusão de capitães mores que eram trazidos para a capitania do Espírito Santo, mas não ficavam porque a capitania não dava lucro. Era uma capitania complexa. Até hoje o Espírito Santo tem essa pecha, né, gente, de um lugar complicado, né? Você não consegue, as coisas não evoluem, elas não andam, fica sempre nesse marca-passo. Isso é desde o século XVI que é desse jeito, né? E ainda essas cartas régias autorizando os jesuítas, que eram os únicos homens que poderiam fazer algo na exploração de metais e de pedras preciosas, né? Como a esmeralda, os diamantes, ou o ouro mesmo, a prata, né? Eram os homens que estavam dispostos a fazer essa exploração, levando esses índios que conheciam as estradas, né, no meio da mata, para chegar, por exemplo, até lá no castelo, onde tinha essa enorme jazida de ouro lá, que até hoje ninguém sabe se era grande mesmo, que tamanho que era essa jazida, né? E toda essa problemática com sertanistas que vinham de São Paulo ou desciam da Bahia, e essas invasões de terras e fazendas, e quem era dono do quê, e os impostos, a coroa cobrando, e teve um determinado momento em que o Espírito Santo foi anexado à capitania da Bahia, e ficou essa confusão toda. Depois vem, no século XVIII, meados do século XVIII, a expulsão dos jesuítas do Brasil, e essa expropriação de todas essas, todos esses dinheiros, né, dos jesuítas, da Companhia de Jesus, para o erário real de Portugal. Então é isso aí, gente. Isso é mais um vídeo aqui do canal com esse texto bem tranquilo de ler, muito simples de ler, do professor Aristides Freire, né, que eu encontrei aqui no Morro do Moreno. Se você quiser, é só dar um pulo lá no morrodomoreno.com.br, que é muito legal para quem curte a história do Espírito Santo. Valeu, pessoal. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba e vamos em frente. Valeu! E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.